Igreja, eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra de Deus que está no livro lá de Hebreus, no capítulo de número 5. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração sobre o momento que nós estamos vivendo e sobre a importância de nós amadurecermos, né? A maturidade, ela tem tudo a ver com a vida espiritual, com o relacionamento com Deus. Nós costumamos pensar que quando uma pessoa que conhece a Deus, se ela não amadurece, é porque tem algo errado. Os anos da nossa vida, eles necessitam falar sobre maturidade e crescimento. Eu gosto muito de olhar para o cenário, da vinda de Jesus, a sua primeira vinda, e a Bíblia não fala que Jesus, por exemplo, desceu dos céus já com 30 anos, pronto para manifestar o reino de Deus e para cumprir todas as obras do Pai. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele nasce de uma virgem, ele é um bebê e ele vai cumprir todo o propósito de crescimento, de desenvolvimento, a fim de chegar a um objetivo final, que sim, aí aos 30 anos, era cumprir o seu papel, ou seja, como Messias, como enviado do Pai, a implantação do reino de Deus. Mas, como eu disse para vocês, Jesus não é enviado dos céus com 30 anos. Jesus é enviado como um bebê. Então ele vai passar por toda uma trajetória de crescimento, de desenvolvimento e de amadurecimento também. Porque embora sendo Deus, ele era homem. E a Bíblia, ela nos diz que Jesus, ele cresceu em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Então ele foi cumprindo um processo de desenvolvimento, estatura, sabedoria, coisas que se conquistam com o tempo, coisas que não são liberadas de uma hora para outra, instantaneamente. Ninguém nasce com 1,70 m. Você conhece alguém que já nasceu com 1,70 m? Não existe ninguém que já nasça grande. Não, ele nasce bebê, pequeno, tudo bem que às vezes uns um pouquinho maiores, outros um pouquinho menores, mas todos nascem bebês. E ao longo do tempo vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão adquirindo sabedoria, inteligência, conhecimento. Pelo menos isso é o que se espera. O que se espera da vida e o mais esperado sobre você é que você não somente se torne um filho de Deus, que esse é um processo pelo qual todos nós passamos, mas que você se torne um filho de Deus maduro. Não sei se você sabe disso, mas tem uma diferença entre o filho apenas recebido e criado, daquele filho que amadureceu. No original grego, ruió significa filhos maduros, teknon significa filhos criados. Tem muita gente que nasceu, foi criado, foi adotado, mas não amadureceu, e a Bíblia faz distinção entre um e outro. É aquele famoso versículo que todos nós citamos, Deus não faz acepção de pessoas. É verdade, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Então a atitude, o desenvolvimento, a caminhada é tão importante quanto os processos que são respeitados da vida, o nascimento, o desenvolvimento, as capacitações que nós recebemos, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Jesus que é Jesus,
a Bíblia demonstra que ele cresceu em estatura, sabedoria e graça. Quem somos nós para nos julgarmos autossuficientes, sabedores de todas as coisas e não preciso mais de conhecimento? Eu já nasci maduro. Esse é um nível de arrogância muito alto, irmãos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho da maturidade. Um caminho que nós precisamos passar, um caminho que nós precisamos entender a importância. Você não pode ficar a vida toda no mesmo lugar que você está. Terrível coisa é ir olhar para trás e falar, há 10 anos atrás eu estava no mesmo lugar que eu estou hoje. Misericórdia. Os anos da vida precisam necessariamente forjar um crescimento, um avanço, um desenvolvimento. Eu não posso me limitar pelas circunstâncias e me autodeclarar instável. Não, o Senhor deseja que todos nós tenhamos um processo de crescimento. Então, as nossas imaturidades vão ficando para trás, as nossas infantilidades vão ficando para trás. Todo crente sério que teve um encontro com Deus, ele vai passar por um processo de desachupetamento. Você vai ter que largar a mamadeira, você vai ter que largar a chupeta em alguma hora. Eu me lembro que os nossos filhos, né, o Pedro teve muita dificuldade com largar a chupeta. Ele realmente assim fazia da chupeta, sei lá, o ursinho carinhoso dele, porque todos os dias precisava da chupeta para tudo. E foi muito difícil desachupetar o Pedro. Olha lá, ele está lá no... Quando eu acho que ele está lá no Kids, agora ele está aqui, gente. Antes eu falava as coisas abertamente aqui, agora eu tenho que lembrar que ele está ali, servindo já. Olha só, gente, meu filho já tem 12 anos, gente. Então, eu lembro que assim, a estratégia que a gente usou, né, uma vez a gente estava na praia, e ele era tão apegado a essa chupeta, e a gente queria tanto que ele largasse, que aí a minha estratégia foi assim, eu fui com ele assim no mar, até uma certa altura, e aí a chupeta dele caiu, e eu puxei com a mão por baixo, falei, o tubarão comeu. E até hoje ele acredita que o tubarão comeu a chupeta. Mas olha lá, mas eu acredito que todos nós, em algum momento, precisamos passar por um tempo como esse. Sabe? A chupeta tem que cair, gente. Olha para quem está ao seu lado e fala, sua chupeta tem que cair. É a hora que o pai e a mãe tira a mamadeira. Gente, tá difícil tirar a Liz do peito. A Esther tá lá, né? Tenta disfarçar toda hora, tenta sair pelas portas do fundo, mas não tem jeito. Sabe? É um imã. Ela vê a mãe, ela já vê o alimento. E, ok, se você está na fase da chupeta, se você está na fase da mamadeira, não há nenhum problema. Jesus também foi bebê. Jesus também foi criança. Gente, Jesus levou um sermão de Maria e José, sabia? Porque ficou lá em Jerusalém, quando na verdade era para estar acompanhando a comitiva, e chega a Maria e ela fala, menino, o que você ficou fazendo aqui? Que também passou por fases na vida dele. Mas como ele tinha uma missão a ser cumprida, Jesus precisava entender que ele naturalmente precisava abandonar as suas fases para entrar em novas fases. E o que eu estou nessa manhã tentando dizer para o meu e para o seu coração é que para que você entre em uma fase de maturidade espiritual, você vai ter que abandonar algumas outras fases da sua vida. Não dá para segurar duas fases ao mesmo tempo. Não dá para conciliar duas estações ao mesmo tempo. Ou você está vivendo uma estação da sua vida, ou você está vivendo outra. Porque se você tentar fazer tudo junto, não vai funcionar. E para muitos de nós, talvez o que esteja faltando é um empurrão. Para muitos de nós, talvez o que esteja faltando
É uma confrontação, aonde nós aprendemos de uma vez por todas que chegou a hora de abandonar a chupeta. Chegou a hora de crescer, de assumir a sua responsabilidade espiritual. De saber que não dá mais para brincar de ser crente, não dá mais para brincar de ir na igreja, não dá para brincar de ser cristão ou de ter relacionamento com Deus. Acorda! A Bíblia tem um versículo que diz: desperta, ó tu que dormes. Tem gente que está dormindo, a vida está passando, as coisas estão acontecendo, a história está rodando, e a pessoa está dormindo, ela vai acordar anos depois. Uma pessoa que talvez seja um bom exemplo para isso, seja o filho pródigo, porque a Bíblia fala que aquele menino, imaturo, saiu da casa do seu pai, mesmo tendo tudo que ele tinha, mesmo sabendo que ele poderia desfrutar de tudo que ele podia desfrutar, ele sai da casa do seu pai. E o que a Bíblia nos conta sobre isso? Que aquele menino, pela sua imaturidade, vai chegar a um ponto tão ruim da vida dele, que a Bíblia fala que ele chega a disputar as alfarrobas com os porcos, e vai comer com porco. Alguém que tinha tudo, era um príncipe na casa do seu pai, agora está lá dividindo alfarrobas com os porcos. Mas algo na palavra de Deus, e eu acho isso maravilhoso, gente, que aconteceu com duas pessoas pelo menos, e essa frase aparece 2 vezes na Bíblia, é quando aparece uma frase assim: e caindo em si. Você não tem ideia da importância que é essa frase na vida de uma pessoa que conhece a Deus. Conhecer a Deus é cair em si, é se olhar por um prisma, além daquele que te projetava só para o seu umbigo, só para as suas necessidades, é se olhar de fora, é cair em si, é falar: o que eu estou fazendo da minha vida? E eu digo a você, pessoas que verdadeiramente caíram em si um dia na sua vida, são as pessoas que alteraram completamente o seu futuro. Pedro foi assim também. Pedro, por alguns instantes também, ali achando que ele podia resolver as situações na força do seu braço, achando que ele também, pela sua natureza feroz, como um grande sanguíneo que ele era, pudesse resolver na espadada, pudesse resolver talvez do jeito dele. Em algum momento da sua história, faz burrada, entra por um caminho que Deus não o chamou a entrar, trilha uma história que Jesus definitivamente não queria e não o preparou para aquilo, mas em um dos capítulos que conta a história de Pedro, tem a mesma frase que aparece para o filho pródigo: e caindo em si. E caindo em si, Pedro começa a pensar sobre o que ele fez, e eu creio que essa manhã, que nós vamos falar um pouco sobre maturidade, a importância de você sair do lugar que você está e avançar para um lugar que Deus deseja para a sua vida, a primeira coisa que precisa acontecer é cair em si. É reconhecer quem você é reconhecer os erros que você cometeu, é se colocar não no lugar de juiz da vida das pessoas, mas no lugar consciente de alguém que se auto-julga. De alguém que olha para você mesmo e fala: por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje? Se, por exemplo, você está insatisfeito com a sua vida, ou se em algum aspecto da tua história algo está desconfortável, a pergunta é: o que eu semeei? Porque o livro de Gálatas nos fala sobre isso, que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, a lei da semeadura não falha. Quando estamos vivendo tribulações, lutas, e toda sorte de tristezas, decepções, tudo isso tem a ver também com a semeadura que nós fizemos ao longo da vida. E a única coisa capaz de combater isso é crescer, é amadurecer.
é deixar as coisas velhas para trás. Né? Coríntios capítulo 9 fala sobre isso. Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas passaram e se fizeram novas todas as coisas. Deus deseja isso para você. Coisas antigas passando. Tem gente que passa mais tempo olhando para o retrovisor da vida do que para o para-brisa. A nossa vida precisa ser 90% para-brisa e 10% retrovisor. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá atrás para ver, para corrigir algo, para perceber se algo estava errado ou se eu posso aprender com algo do meu passado. Mas a vida, ela continua aqui, no para-brisa da história. E não no retrovisor. Tem gente que está lá no passado, remoendo as suas dores, as suas lutas, os seus porquês. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz desse jeito? E agora Deus está dizendo para você: ei, eu tenho um novo caminho para você. Mas para chegar nesse novo lugar que Deus tem, primeiro você precisa abandonar o velho. Amém? Eu quero ler rápido com vocês o texto de Hebreus, que nos diz o seguinte, Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado, a Bíblia diz, tardios em ouvir. Pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja que Paulo em Hebreus está nos dando um alerta sobre a importância de crescer, de amadurecer, e ele está fazendo aqui uma comparação muito nítida sobre fases da vida. Ele está falando sobre leite, que é um alimento próprio da infância, mas ele está falando também sobre um alimento sólido, que é um alimento próprio da vida adulta, daqueles que já amadureceram. Então, esse contraponto que Paulo faz aqui, está na verdade, ao final das contas, dizendo sobre você, sobre a minha vida, sobre o momento que nós estamos. Se nós continuamos crescendo, se nós avançamos, ou se nós estagnamos ou retrocedemos. E isso pode ser altamente prejudicial para aqueles que querem crescer e ter uma vida na presença de Deus. Eu quero dar uma ênfase maior sobre o primeiro ponto que Paulo fala aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 11, quando ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Diga comigo, tardios em ouvir. Esse é o primeiro ponto que Paulo levanta como sendo um impedimento para a tua maturidade. Quando uma pessoa quer crescer, quer sair da fase que ela está, a primeira coisa que ela tem que fazer é sair do lugar da arrogância, se colocar no lugar da humildade e começar a ouvir. Preste atenção no que eu vou dizer. Algo bem próprio da infantilização social dos nossos dias tem a ver com essa incapacidade que as pessoas têm de ouvir. Elas não querem ouvir. O que me irrita quando às vezes eu preciso dar um sermão nas crianças lá em casa, quando eles colocam o dedo no ouvido. Tá lá eu falando de novo, né? E ele ali com o zoião. Não é sobre você, filho, é sobre o Rafael agora. Mas você já tentou falar com uma criança que colocou o dedo no ouvido? É irritante ou não, gente? No final ela está dizendo assim, blá, 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 o que você está dizendo não importa nada. Mas o sermão raciocinado e
devidamente aplicado às nossas emoções, eles têm um efeito pedagógico maravilhoso. O problema é a arrogância aqui. Que a gente ouve meia dúzia de palavras, eu já me acho mestre PhD, conhecedor de todas as coisas, autossuficiente, não tenho mais nada para aprender. E essa é talvez assim uma das características da vida social que estamos tendo hoje. Tem muito arrogante e pouco humilde. Tem muito falador e pouco ouvinte. Tem muita pessoa que fez um cursinho lá de 3 semanas e ele já acha que ele é mestre naquilo, e não é assim, gente. A vida é mais artesanal do que nós imaginamos. Sabedoria se conquista com o tempo e com a aplicação, com a prática, é fruto de muito exercício. Não é bem assim, fiz um cursinho de 3 semanas e eu estou preparado para a vida. Jamais. Então, a característica principal de pessoas maduras, de pessoas que elevaram o nível da sua história, é que elas têm uma humildade para ouvir. Elas conseguem sentar no banco. Elas não são só os aplicadores, não são só os faladores, não são só os ensinadores. Não, eles também sentaram no banco. Para eu estar aqui hoje falando para você, eu passei por muitos anos da minha vida ouvindo pessoas, ouvindo conselhos, aprendendo, sendo ensinado. Eu estou calejado de tantos seminários, de tantas palestras, de tantos encontros, congressos, da minha própria universidade, de tantos momentos que eu vivi, para que hoje estivesse aqui falando para o meu e para o seu coração. As coisas não são assim da noite para o dia. Elas requerem aplicação, luta, exercício emocional, espiritual, elasticidade, porque o mundo que nós vivemos hoje é altamente desafiador. Mas tudo, preste atenção, tudo na vida de uma pessoa que conquistou o lugar de maturidade tem a ver com a sua humildade para sentar e ouvir. E hoje não é só uma questão de ouvir a Deus. Tem gente que às vezes até não ouve a Deus. Mas o que é pior do que não ouvir a Deus? É ouvir a voz do inimigo. É deixar Satanás falar aos seus ouvidos. Pior do que às vezes ainda o lugar da arrogância ali, porque a pessoa não quer aprender, é emprestar o seu ouvido para que uma porção de lixo espiritual entre sobre ele. E por isso que uma das primeiras perguntas que você mesmo precisa fazer, quando você está querendo entender qual é o lugar que você está hoje na sua vida espiritual a respeito de maturidade, é: quem eu estou ouvindo? Quem você ouve? A quem você empresta os seus ouvidos? Quem são os seus influenciadores emocionais, espirituais, financeiros, relacionais? Porque, afinal de contas, os nossos ouvidos, eles são sensíveis. O que entra por aqui tem a capacidade de mudar o que você escolhe aqui. Entende isso? Que o seu ouvido é um mecanismo que prepara o seu cérebro para as decisões que você vai tomar na vida. Então, se você empresta o teu ouvido para qualquer pessoa, se qualquer pessoa, seja na internet, seja no seu ciclo de relacionamento, se qualquer pessoa tem acesso livre ao seu ouvido, é sinal que você não tem filtro nenhum. Então, as suas faculdades mentais, a sua capacidade de julgamento, a sua maturidade, ela vai ser retardada. E é daqui que vem o termo retardado mesmo, porque é uma pessoa que deixou para trás, deixou de aprender, ele ficou para trás. E hoje nós temos muitos retardados espirituais. Pessoas que, pelo tempo de caminhada, é o próximo ponto, eu já vou ter meio que adiantar aqui.
pelo tempo de vida espiritual, pelo tempo de igreja. Ao invés de apresentar a carteirinha de membro, faço parte da igreja há 30 anos. Ok, mas o que mudou na sua vida em 30 anos? Porque as pessoas às vezes se orgulham de uma vaidade que na verdade não deveria ser um orgulho, deveria ser uma vergonha. Porque quanto mais tempo eu tenho de vida com Deus, de vida com a igreja, mais maduro eu deveria estar, mais capaz de discernir as habilidades do inimigo de tentar tocar a minha alma, de tentar atrapalhar a minha trajetória. Está fazendo sentido isso para alguém aqui hoje, gente? Ou estou falando só para mim? Sabe, nós estamos vivendo nesse tempo, onde as pessoas têm se tornado tardias para ouvir. E tardio para ouvir tem dado legalidade para as pessoas ouvirem a voz das trevas. Tem tanta gente sendo influenciado pela maledicência, pela fofoca, pela futrica. O que é que entra nos seus ouvidos? O que você permite entrar é aquilo que vai construir e moldar o seu caráter, a sua capacidade de julgar. Então, se nos seus ouvidos tem entrado qualquer coisa, não espere crescimento, não espere maturidade, não espere melhora de vida. O que vai acontecer é retrocesso. E eu conheço pessoas que estão assim há anos, emprestando seus ouvidos para Satanás semanalmente. Ouvem porcaria, são influenciados por pessoas que não têm autoridade espiritual, dão seus ouvidos para qualquer um, permitem que a fofoca, que a maledicência, permitem que o desafeto, permitem que a falta de amor, permitem que a sutileza do mundo entre pelos seus ouvidos e transforme todo o seu ser. E isso vai retardar o teu crescimento espiritual. Mas não é somente sobre isso que Hebreus fala. Antes de passar para o próximo texto, eu tinha colocado esse versículo de Provérbios que diz: filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Nesse texto de Provérbios, o autor está dizendo sobre pessoas que deixam de ouvir a instrução. E ouvir a instrução é o que vai nos preparar para a vida. É o que vai nos aconselhar a continuar no caminho do crescimento, do desenvolvimento e do amadurecimento. Mas, continuando aqui em Hebreus, o verso 12, ele nos diz o seguinte: pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha só, a segunda questão que Paulo coloca: primeiro, você precisa dedicar tempo se você quer ser maduro. Mas segundo, se você quer ser maduro, primeiro você precisa aprender a ouvir. E segundo, se você quer ser maduro, você precisa dedicar tempo. O que diz aqui nas Escrituras é que quando alguns deviam ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Tempo decorrido fala da história que você já viveu, dos lugares por onde você já passou. E triste coisa é, irmãos, entrar no final da fila. Não é verdade? Quando você, às vezes, estava ali tão perto de conquistar algo, quando você estava tão perto de romper algo na sua vida, mas às vezes pela imaturidade, pela insensibilidade de ouvir a voz de Deus, de saber discernir as estações que você está passando, rompeu com o Senhor, voltando para o final da fila. E às vezes a impressão que a gente tem sobre pessoas que tentam caminhar com Deus é exatamente essa. A imaturidade é tamanha que estão sempre voltando no final da fila. Nunca avançam, nunca crescem, nunca se desenvolve, nunca muda de fase. Parece que tem assim um prazer nessa coisa de voltar atrás e começar tudo de novo.
E a vida espiritual, embora sim nós entendamos que ela é feita de fases, de momentos, o que Deus espera sobre a minha e a tua trajetória é algo muito mais parecido com crescimento e avanço do que com estagnação e retrocesso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não deveria se sentir confortável com estagnação. Uma pessoa que teme o Senhor de verdade, uma pessoa que tenha Deus sobre o seu coração verdadeiramente, ela não deveria se sentir confortável em continuar a vida toda na mesma estação, lidando sempre com os mesmos problemas, lidando sempre com as mesmas crises. Até mesmo os nossos problemas e as nossas crises têm que mudar de estação. Até a nossa crise tem que ser antiga. Que venha uma crise nova. Que venha um problema novo. Mas é algo novo que está acontecendo. É sinal que você está caminhando. É sinal que você está rompendo. É sinal que uma fase nova na sua vida está começando. O problema é que tem gente que vai até os 99 e volta para o zero de novo. E acha isso normal. E a vida está passando. E as coisas estão acontecendo. E você está permitindo que a sua história seja uma história de eterno retrocesso. Uma coisa é recomeço, irmãos. Não confunda isso. Recomeço é uma coisa, retrocesso é outra bem diferente. Tem gente confundindo recomeço com retrocesso. E achando que dá para ficar assim, alimentando-se de algo que você já comeu 1, 2, 3, 1 hora vai envelhecer. Vai cansar. Você não vai suportar. Pessoas que não se colocam no lugar do crescimento e do avanço, cansam da sua própria vida. Tal é o fato que hoje você vê tanto crente desanimado, né? Ai, as coisas não acontecem. É você que não acontece. A gente acha que as coisas acontecem automática. É nós que precisamos fazer algo para que algo aconteça, para que algo mude. Nós somos excelentes na manifestação crítica daquilo que não está se movendo ao nosso redor, mas somos péssimos autores de uma nova história, de um novo ciclo, de um novo momento. Se as coisas estão um marasmo na sua vida, a pergunta é: o que é que você está fazendo para melhorar? Que alguns de nós às vezes têm uma série de argumentos, não, porque o presidente, porque o momento político, porque a guerra, ou porque a economia, ou porque as pessoas, ou porque a minha esposa, ou porque os meus filhos. Mas a pergunta é: o que eu estou fazendo? Faz algum sentido isso para vocês? O que eu estou fazendo é mais importante do que o diagnóstico de por que isso está acontecendo. Mas nós preferimos nos concentrar nas pessoas, no problema, nas circunstâncias, no que está acontecendo com o mundo, ao invés de nos concentrarmos em nós mesmos e declararmos para nós mesmos a importância de romper o ciclo, de começar algo novo, de sair da inércia, da estagnação. Água parada da dengue, gente. Olha para o seu irmão e fala isso: água parada da dengue. Se movimenta, chacoalha ele e fala: faz alguma coisa. Amém, igreja? Eu quero olhar para um outro verso, que aqui é Provérbios também, Provérbios capítulo 4, a Bíblia diz, esse é um dos versículos que eu mais amo na palavra, eu cito ele muito: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O sol nasce lá no horizonte, e nós vemos o sol nascendo, ele é lindo. Só que o sol tem um objetivo, que é o dia perfeito, é o meio-dia. É o horário onde ele está mais intenso, aonde ele brilha mais e mais. A Bíblia está comparando a jornada diária do sol com a jornada diária do homem e da mulher de Deus. Dizendo assim: você deve brilhar mais e mais. Você deve crescer mais e mais, você deve avançar mais e mais, até ser dia perfeito.
até chegar no lugar que Deus sonhou ao seu respeito, até romper com todos os desafios que você tem hoje, com todos os bloqueios emocionais que você mesmo construiu. É mais e mais, gente. Deus não se agrada da estagnação. Deus não se agrada do retrocesso. Deus não se agrada de pessoas que não querem sair da zona de conforto. Ele o tempo todo fala aos seus profetas, Ele o tempo todo fala aos homens e mulheres de Deus da história, sempre com o intuito de leve a palavra para romper grilhões, para gerar mudança, para gerar transformação na vida do meu povo. Porque ao final das contas, irmãos, a vida com Deus, ela tem a ver com os processos que nós já vivemos. O que é chegar à maturidade? Chegar à maturidade é ter a absoluta certeza que você não se negou a viver os processos que a vida colocou para você. Alguém pode pensar, mas isso significa vencer em todas as batalhas? Não. Alguém pode pensar, mas isso aí, pastor, que o senhor está falando é triunfalismo, e triunfalismo é algo que Deus não se agrada também. Não é triunfalismo, irmãos, isso aqui é fé. Há uma diferença grande entre os triunfalistas e aqueles que exercem fé. Quando olhamos para as coisas concernentes ao reino espiritual, o que nós precisamos aprender é usar a nossa fé. Eu tenho fé que vou alcançar os meus objetivos. Eu tenho fé que eu vou romper com todas as cadeias e com os grilhões. Eu tenho fé que eu vou suportar e vencer todos os demônios que se aproximam da minha vida. Isso não é triunfalismo. É fé. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Mas muitas pessoas resolvem no seu coração achar que não, mas tem problemas, tem lutas, eu estou passando por dificuldade e o momento está difícil, e elas começam a procurar uma justificativa para não andar, para não continuar, para não crescer, para não avançar. Há um texto na palavra, em Salmos capítulo 26, que nos fala o seguinte, Salmos capítulo 126, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo, quem sai, a Bíblia diz, diga comigo, andando e chorando. Olha, parece serem duas coisas antagônicas, sim ou não? Andar e chorar é antagônico, porque afinal de contas, quando você está chorando, é quando você quer se recolher, quando você quer ficar quieto, é quando você não quer se movimentar, você está chorando. Mas a Bíblia está falando sobre duas coisas antagônicas que são possíveis de serem vividas ao mesmo tempo. Andar e chorar é fé. Porque a Bíblia fala assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Gente, preste atenção, chorar não me dá o direito de parar de semear. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou paralisada nesse momento, as coisas não estão acontecendo na minha vida nesse momento, por causa das lutas. Eu parei de semear porque eu estou vivendo um momento de tribulação, de tristeza, e porque aconteceu isso, aconteceu aquilo e aconteceu aquilo outro. A Bíblia nos ensina que a semeadura, ela independe do choro. Está chorando, meu irmão? Continua semeando. Está difícil a trajetória? Deus não te mandou tirar a mão do borná e jogar a semente sobre a terra, pelo contrário, Ele fala, continue semeando, continue plantando, continue realizando. Fizeram uma pergunta para Martinho Lutero,
Se você soubesse que você ia morrer amanhã, Lutero, o que você faria hoje? E Lutero respondeu o seguinte: eu plantaria uma árvore. Uau! Que isso tem a ver com uma perspectiva de futuro. Quando a pessoa sabe para onde ela está indo, nem a morte, nem a tristeza, nem as dores, nem o choro são capazes de fazer ela parar de semear. E tem gente que fica arrumando desculpa para não semear. Tem gente que gasta mais o seu raciocínio, ele cansa todo o seu ser com o levantamento das lutas. Gente, tem gente que você vai conversar que dá até depressão. Tem gente que você conversa que você tem que tomar um Rivotril depois, porque é tanto sofrimento, luta. Pastor, estou passando por isso, por aquilo, venci essa fase, entrei em outra, o inimigo está furioso contra a minha vida, mas ela nunca olha para ela mesma. Até o diabo já está lá, mas eu nem fiz isso. Mas as pessoas são tão necessitadas de atenção emocional, elas estão tão carentes emocionalmente, que tudo que elas têm é só ficar falando do seu sofrimento para os outros. Aí é quando eu vejo, gente, crente é um ser humano estranho às vezes. Nós gastamos tempo aqui falando sobre esperança, fé, alegria, presença do Senhor, vencer as estações, romper com as tristezas e tribulação. Aí o crente encontra outro crente lá no ponto de ônibus e fala: então estou passando por isso, né? Minha vida não está fácil. Aí o outro crente, em vez de aconselhar ele, falar tenha fé, tenha esperança, fala: é que você não viu minha vida está bem pior que a sua, né? As minhas lutas. E aí fica aquela competição de problemas. Gente, misericórdia, para de competir problema com os outros, seja você a solução, seja você a mudança. Aí você vai falar assim: pastor, mas isso é ser hipócrita. Não, você é realista com os seus problemas, com as suas lutas, porém, você tem fé. Porém, a graça do Senhor está sobre a sua vida. Quem disse que nós não temos problemas? Falando aqui em cima parece: o pastor é pleno, né? Nossa, não tem problemas. Ocupe o meu lugar aqui na segunda-feira. E você vai ver que todos nós, com menos, mais, todos nós passamos por lutas, por problemas, por dificuldades. A questão é como você tem se posicionado sobre eles. Tem alguns que já endeusaram o problema na sua vida. O problema já virou até uma idolatria sobre os seus corações, e tem gente que idolatra problema. Tem gente que coloca o problema no altar do seu coração e por esse motivo nunca cresce, nunca amadurece, nunca dedica tempo suficiente na presença do Senhor. Mas Hebreus continua, e eu estou quase chegando no finalzinho. Ele fala: para ser maduro então, é preciso se alimentar de algo sólido. Diga comigo assim: um alimento sólido. Olha o que a Bíblia diz: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então você precisa de alimento sólido. Está na hora de transicionar do leitinho para algo mais consistente. Como sabemos disso? É muito fácil. Veja hoje o nível de ofensa que as pessoas estão. A ofensa virou outro Deus no coração do ser humano dos nossos dias. Tem muito ofendidinho por aí. Tem muita gente que não suporta a verdade, que não suporta a disciplina, que não suporta a correção, que não suporta a palavra de Deus. Tem muita gente ofendida. Quando nós vemos lá Jesus andando com os discípulos, é nítido, quando você vê que Jesus vai elevando o nível de relacionamento com eles, Jesus vai fazendo alguns testes, né? Ele vai permitindo que os discípulos correspondam
em um nível maior do que aqueles que eles começaram. Mas tem uma passagem em João 6,66, quando a Bíblia diz que Jesus começou a falar para eles de algo que era muito sólido, de algo que era muito consistente para a cabecinha de alguns deles. Jesus começou a falar assim: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Para o judeu daquela época, entender que Jesus era o pão vivo, e Jesus falando, vocês vão comer da minha carne, beber do meu sangue, o judeu pensando, é o que? Canibalismo isso? Eles começaram a interpretar errado Jesus, mas Jesus estava elevando o nível de alimento. Alguns permaneceram firmes, mas tem uma parte de João 6, que é bem o verso 66, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o deixaram e abandonaram a fé. É isso que acontece com pessoas imaturas. O imaturo tem duas opções. Ou ele vai lutar contra a imaturidade e vai buscar o caminho da maturidade, vai romper com isso, ou ele vai espanar em algum momento e vai embora. Porque, afinal de contas, a palavra, a verdade, irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo, eu falo isso em com espírito pastoral, com muito amor, mas a verdade dói. Tem gente que não suporta a verdade. Tem gente que quer viver só de, momentos e afagos e coraçãozinho, e tudo isso é bom e maravilhoso, mas tem o seu tempo. As estações mudam. E você precisa romper, você precisa amadurecer, você precisa sair da zona de conforto, você precisa sair do lugar da tua limitação, porque senão o mundo vai passar e você vai virar um bebê de 90 quilos. Já ouviu aquela expressão? Só tem tamanho? Para quem que nós usamos essa expressão? Para gente que não amadureceu. É triste essa realidade, mas precisa ser dito. Tem pessoas que só têm tamanho, mas são bebês. Bebês ofendidos, bebês que qualquer coisinha, qualquer situação, eu vou largar tudo, eu vou, não é assim que a vida funciona. Ontem eu estava fazendo um casamento, na palavra que eu estava preparando do casamento, eu falei sobre emancipação. E antes de que um casamento aconteça, precisa acontecer dois tipos de emancipação: emocional e financeira. Falei um pouco sobre isso lá no casamento ontem. Mas, principalmente se tratando de emancipação emocional, significa dizer que a vida é feita de fases onde o nosso emocional precisa ser treinado a perseverar. Em contexto do casamento, seria o mesmo que dizer, na primeira briguinha, vou voltar para a casa da mamãe. Porque lá a mamãe sempre estava de acordo comigo. O papai me tratava aqui. Lá em casa era diferente. Não emancipou emocionalmente. Na vida espiritual, gente, não é diferente. Bebezinho espiritual, pessoas que só têm tamanho, são assim também. Qualquer coisa, eu vou fazer então agora do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que é mais confortável para mim. E a sociedade dos nossos dias está do jeito que está por causa da quantidade de pessoas que têm feito do seu próprio jeito. São os bebês emocionais. Não crescem, não amadurecem, não rompem com os ciclos, não passam de estação, não passam de fases, são sempre as vítimas da vida. Sempre o problema está nos outros, nunca não nelas. Você consegue perceber as características de pessoas imaturas, de pessoas que estão se autocondenando com esse espírito de infantilidade, de maturidade espiritual e emocional? Eu quero já caminhar aqui para finalizar com o último ponto, que é Hebreus, ainda no capítulo 4, versículo 14, que a Bíblia... Aliás, deixa eu ver se é esse mesmo agora o versículo. Não, aqui está Efésios 4. É isso, faltou mais um aqui. É isso.
É o último versículo que diz: mas o alimento sólido, ele é para os adultos, para aqueles que, olha o que a Bíblia diz, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Diga comigo, pela prática. Então, o que a Bíblia diz é que a maturidade, ela tem o seu ponto-chave quando nós provamos a maturidade pela prática, pelo exercício de um novo estilo de vida. Não tem a ver com fala, não tem a ver simplesmente com comunicação, não tem a ver com discurso, mas tem a ver com prática. O que a gente vê na sociedade dos nossos dias, por que a liderança hoje está com tanto descrédito nos dias atuais? Porque nós vemos uma coisa muito visível: o discurso está desalinhado com a prática. Dizem uma coisa, mas fazem uma coisa completamente diferente. E aqui é que nós temos o maior indicador de maturidade. Aqui você tem o maior indicador se você cresceu ou não. Se você cresceu ou se você continua um bebezinho espiritual. Se você está praticando ou não a vida espiritual. E o que seria isso? Há um texto da palavra que pode talvez nos ajudar um pouco melhor. Esse texto de Mateus, capítulo 7, verso 17, diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a tua maturidade, o teu crescimento em Deus é avaliado pelos seus frutos. E o que são os meus frutos? São a maneira com que eu me comporto na sociedade, a maneira com que eu me relaciono com as pessoas, a maneira com que eu lido com os problemas, a maneira com que eu enfrento as adversidades. Isso são os meus frutos. A maneira com que eu construo a minha família, a maneira com que eu me relaciono com o dinheiro, a mentalidade que eu desenvolvo acerca do mundo e das suas concepções. Tudo isso são frutos que nós analisamos na nossa própria vida. Porque tal é a árvore, tal é o fruto. A árvore boa vai produzir os frutos bons. A árvore má, por sua vez, vai produzir frutos maus. Maturidade está aqui. Em quais frutos você tem dado sobre a tua vida? O que tem jorrado de dentro do seu coração? Como nós temos nos comportado diante das pessoas, do mundo, das circunstâncias e das adversidades que aparecem sobre cada um de nós? Os olhos são a lâmpada do corpo, diz a Bíblia. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porque tem a ver com aquilo que eu escolhi: luz ou trevas, sequidão ou frutos. Viver uma vida que realmente glorifique o Senhor, mesmo que isso custe o confronto da minha própria pessoa, ou viver como uma vítima, se esconder no meio da multidão, achar que tudo é assim, que eu nasci assim, que eu vou ser sempre assim. Gabriela. É assim que as pessoas vivem hoje. Elas estão culpando os outros pelo seu fracasso. Elas estão culpando o governo, elas estão culpando os pais, elas estão culpando a sociedade, elas estão
tudo tem culpa, mas nada tem o nome delas. E hoje é o lugar de assumir o nosso lugar em Deus. Para Jacó se tornar Israel, ele teve que ser confrontado, e o que ele falou para Deus é: Senhor, eu sou ladrão, eu roubei, eu estive nessa posição que desagrada e desagradou o nome do Senhor. Então Jacó só se tornou Israel o dia que ele teve coragem suficiente para admitir quem ele era. Ele só rompeu com o ciclo de morte, de escravidão, de miséria, de tristeza e de pecado, quando ele se colocou no lugar do confronto. Quando ele não transferiu para Esaú, quando ele não transferiu para sua mãe, para o seu pai, para as circunstâncias ao seu redor, para o seu sogro que o havia explorado. Ele tinha todos os motivos para falar: meu sogro me explorou, a minha mãe me aliciou, o meu irmão me perseguiu. Essa era a história de Jacó. Mas ele falou: eu sou enganador, eu desagradei o Senhor, eu fiz aquilo que não estava no coração do Pai, então eu admito os meus erros. E o dia que ele admitiu os seus erros foi o melhor dia na vida de Jacó, porque Deus falou: agora, porque você admite que você é Jacó, portanto eu lhe chamo de Israel, porque como um príncipe você lutou e prevaleceu. E a nossa vida espiritual é assim, irmãos. Enquanto nós permanecemos no lugar da vítima, enquanto nós queremos muito mais ter razão do que abrir o nosso coração para o Senhor e reconhecer quem nós somos, nós não mudamos de estação, não mudamos de fase, voltamos sempre no final da fila, e a sua vida vai ser cansativa, porque a sua vida vai ser baseada em uma só estação da sua história. E hoje o Senhor está te chamando para romper com isso. Quero te convidar a ficar em pé. Hoje o Senhor está te chamando para romper com todo o ciclo de escravidão e morte. Hoje o Senhor está querendo trazer pessoas para um lugar de avanço, de entendimento. Talvez muitos aqui hoje precisem pedir ao Senhor: Pai, assim como o Senhor deu vista aos cegos, assim como o Senhor deu audição aos surdos, assim como o Senhor se manifestou fisicamente em ambiente espiritual, assim hoje também, Senhor, se manifesta dando sensibilidade aos nossos ouvidos. Assim o Senhor também quer romper com todo o bloqueio emocional, espiritual, que porventura tem gerado sobre você estagnação, retrocesso sobre o seu coração. Mas está nas tuas mãos. Deus não pode fazer nada se você não fizer algo. Deus não pode te ajudar a romper o ciclo se você não der o primeiro passo. O Senhor, Ele não vai mudar você à força. Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir. Preste atenção nisso. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor chama você para um lugar de abrir a porta, reconhecer. Deus não vai arrombar o seu coração, Deus não vai arrombar a sua vida, Deus não vai forçar você a nada, Deus vai respeitar a sua decisão. É você que tem que dar um passo de fé, é você que tem que romper o ciclo, é você que tem que dar um norte para a sua vida, é você que tem que dizer aonde você quer chegar, é você que tem que declarar hoje que você depende do Senhor. Por mais que a tua mãe te ame, o teu pai te ame, que você tenha pessoas amadas ao seu redor, Deus está chamando você. Não tem a ver com o seu vizinho, não tem a ver com o seu parente, não tem a ver com as pessoas ao seu redor. Deus está querendo falar individualmente com pessoas nessa manhã. O Senhor quer entregar uma chave de mudança, de transformação. Deus quer liberar um novo tempo, uma nova trajetória, um tempo onde as estações serão diferentes, aonde você verá o agir de Deus. Mas para isso, a
Assim como Paulo diz, precisamos crucificar a nossa carne. Precisamos entrar nesse lugar, às vezes desconfortável, um lugar que por muitas vezes nós queremos ele longe de nós, mas o Senhor nos chama para esse lugar de sacrifício, de confronto, de decisões. Eu quero orar por você essa manhã, eu quero declarar que haverá um mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu caminho, mas é você que precisa dar o passo de fé. Enquanto nós estivermos aqui adorando o Senhor, o altar estará aberto essa manhã para você que quer viver um novo tempo na sua vida, para você que quer romper com os ciclos. Eu quero orar por você nessa manhã, eu quero declarar um novo tempo, uma nova história sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você deseja receber essa oração, saia do seu lugar, venha aqui para o altar nesse momento. O Senhor quer falar com o seu coração, o Senhor quer dar um novo destino, uma nova trajetória para a sua vida em nome de Jesus. Nós queremos nos parecer contigo, Jesus. Eu quero ser como meu Senhor, Jesus. Me parecer com meu Senhor. Teu coração, Senhor, para que eu possa amar igual a ti. Dá-me os teus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar igual a ti, Senhor. Dá-me o teu coração, amar igual a ti, amado da minha alma. Dá-me os teus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar igual a ti. Eu quero ser, eu quero ser como meu Senhor, Jesus. Me parecer com meu Senhor, Jesus. Eu sinto que essa manhã tem mais pessoas que precisam dar um passo de fé na sua vida. Eu sinto que Deus quer liberar um novo tempo e uma nova estação sobre a sua vida. Mas assim como nós falamos, para que Deus libere algo, o velho tem que sair. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Deus quer liberar um novo tempo sobre a sua história. Mas isso não terá como se você mesmo não der um passo de fé. Não tem como você segurar duas estações em suas mãos. Não tem como você segurar dois momentos da sua vida nas suas mãos. Ou você abre mão de um e vive o outro, ou jamais o novo vai entrar sobre a sua vida. Enquanto nós vamos continuar aqui buscando o Senhor em oração e adoração, eu quero mais uma vez abrir o altar para você. Eu sinto que o Senhor quer fazer algo aí na sua vida. Eu sinto que o Senhor está aguardando de você mesmo uma decisão, um romper,
uma palavra que vai mudar completamente a sua vida e a sua história, mas só depende de você. Só depende de você. Eu quero ser como meu Senhor Jesus, me parecer com meu Senhor Jesus. Eu quero ser como meu Senhor Jesus. Eu quero ser igual a ti. Eu quero ser como meu Senhor Jesus. Dá no coração igual ao teu, Senhor, pra que eu possa amar igual a ti. Dá-me os teus olhos, Senhor, pra que eu possa enxergar igual a ti. Dá-me o teu coração, Senhor, pra que eu possa amar igual a ti. Dá-me os teus olhos, Senhor, pra que eu possa enxergar igual a ti. Por isso eu vou construir, e eu vou construir minha vida em ti. Amém, Pai. Quero convidar você, vem mais pra frente. Você que veio aqui no altar, vem só um pouquinho mais pra frente. Quero orar por você especificamente. Eu creio que o Senhor falou algo ao seu coração. E hoje vocês estão aqui porque há um desejo no coração de vocês de viver essa nova história, de viver esse novo tempo. E o Senhor, Ele está feliz com os nossos corações quando nós rompemos com as nossas fases, quando nós rompemos com os ciclos que muitas vezes não permitem que nós vivamos o novo do Senhor. E hoje nós queremos orar para que o novo de Deus, uma nova estação, um novo tempo, um tempo de vitórias, um tempo onde vocês vão testemunhar que valeu a pena dar um passo de fé, valeu a pena se aproximar do Senhor, valeu a pena confrontar a você mesmo, sair da zona de conforto, sair da sua limitação. Muitos dos processos maravilhosos que Deus faz na nossa vida passa primeiro por um momento como esse, quando nós nos humilhamos. Deus não fará nada na vida daqueles que não se humilham, que não reconhecem, que não buscam intensamente a presença dEle. Então hoje nós queremos orar para que esse novo tempo, essa nova estação seja perpetuada sobre a sua história. Abra sua mão assim, receba dos céus agora. Pai, eu declaro sobre a vida dos teus filhos que hoje clamam com tanta necessidade, Pai, sobre a intervenção do alto na vida deles. Eles têm clamado por um novo tempo na sua história. Senhor, Tu és conhecedor que muitas vezes somos nós mesmos que bloqueamos o agir de Deus. Por isso, Pai, nos dê olhos espirituais hoje para enxergar os nossos próprios muros que construímos, que, ó Deus, tiraram o acesso legal do Teu Espírito sobre a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a destruí-lo completamente. Nos ajude, Senhor, a voltar para o lugar da Tua presença, o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, o lugar, Senhor, onde somos afetados pelo amor e pela graça do Senhor que está constantemente sobre o nosso coração. Agora, Senhor, abençoa essa nova estação na vida dos Teus filhos, que a posição deles, Pai, de vulnerabilidade hoje dê lugar a um novo ciclo de vitórias e de conquistas, Pai.
Que a humilhação do teu povo hoje seja o verdadeiro passo para o tempo de Deus na história das suas vidas. E caia por terra todo o levante de Satanás contra a vida deles, Pai. Caia por terra toda a aflição e dor, dando lugar, Senhor, à graça e o poder de Deus sobre as suas vidas. Nós o abençoamos crendo, Pai, que um novo tempo está começando para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aplauda mais forte. É para Jesus. Jesus está fazendo uma nova história. Jesus está escrevendo algo novo sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Vai na bênção, vai na paz. Cumprimenta quem está perto de você aí, em nome de Jesus.